Aí você retorna da escola militar para sua casa e você encontra sua mãe apaixonada por um homem que parece ser um bom marido e um pai perfeito. Mas você começa a desconfiar que ele não é o homem que parece ser. Aí você começa a descobrir a verdade sobre o homem que está quase virando seu padrasto e que ele está planejando formas cruéis para eliminar você e sua família. Hoje vamos recapitular a história do filme O Padrasto. Começamos com o David mudando sua aparência, por causa que ele acabou de cometer um crime. Ele finalizou a esposa e os filhos da esposa dele, e ele acabou fugindo, sem deixar rastros, e ele já fez isso algumas vezes. Já teve relatos desse tipo, mas ele nunca é pego por causa que sempre paga tudo em dinheiro, e nunca usa cartão. O aluguel ele pagava em dinheiro e em dia. Aí a dona nunca pediu alguma identidade dele, e ele comete esses crimes sempre em divorciadas ou em viúvas. Aí um momento no supermercado, o David encontra a Susan, e ele vai tentar puxar assunto com ela e com os filhos mais novos dela. E só com um papinho de 3 minutos por aí, a mulher fica toda apaixonada pelo cara, sem conhecer ele direito, e o David fala que é viúvo que perdeu a esposa em um acidente de carro, e a Susan é divorciada. Aí eles se encontram novamente quando estão guardando as coisas no carro, e ela vai convidar ele para ir comer uma pizza. E para eles conversarem, e o cara é praticamente um estranho, que ela conheceu e mal conversou com ele direito. Mas então pula para 6 meses depois, e só em 6 meses a Susan já vai casar com o David, e sim, em tão pouco tempo, e aí já vai uma pequena solução para derrotar. E também em um estudo realizado com 633 mulheres casadas, a média é de 3 anos e 6 meses, essa foi a considerada a mais indicada para namorar antes de se casar. E se ela esperasse esse tempo todo antes de levar um cara para sua casa que ela mal conhece e em tão pouco tempo, ela estaria mais segura, com certeza. E o que ela poderia fazer também era tentar buscar mais informações sobre ele. Mas então vemos o filho dela mais velho, o filho da Susan mais velho, chegando em casa. Por causa que ele estava em uma escola militar, que na verdade é uma escola para encrenqueiros. E lá acabam fazendo uma festa surpresa para ele. E ele finalmente vê a mãe dele depois de um tempo sem ver ela, e também ele vê os irmãos e o resto da família. E ele conhece o padrasto. A irmã da Susan arruma um emprego para o David de imobiliário, e ela aceita até porque ficaria estranho se ele recusasse. O David chama o Michael para o porão para eles conversarem, mas não acontece nada demais. Só que quando o Michael vai lá, o David diz que vai tentar convencer a Susan para que o Michael não volte para a escola militar. Bom, em um momento à noite, o filho mais novo da Susan está jogando mais com o som bem alto. A Susan pede para ele abaixar o volume, mas o garoto não escuta. Aí o David entra dentro do quarto e aperta o pescoço do garoto, e abaixa o volume da TV. O garoto fica totalmente assustado, e um tempo depois que o garoto foi passar um dia com o pai de verdade dele, ele falou tudo para o pai. Aí o pai foi lá bem brabo, e a Susan descobriu tudo, que realmente o David apertou o pescoço do garoto. Mas a Susan ficou um pouco com raiva, mas não fez nada. Isso já mostra um pouco de como o David é. O mais sensato para a Susan fazer era largar o David. Até porque se ele fez uma vez, pode fazer outra. E bom, uma velhinha que é vizinha deles vai até lá na casa falar para a Susan que viu uma foto idêntica ao David em um site de mais procurados. A Susan não acredita, o que é um grande vacilo. Se fosse eu ou qualquer outra pessoa, eu tenho certeza que ia querer olhar, principalmente de uma pessoa que eu tô casando, né, que eu mal conheço direito. E o que a velhinha também poderia fazer era ter levado uma foto para mostrar a Susan, que aí sim ela poderia acreditar. Mas nada disso acontece e a Susan vai e fala para o David. E adivinha, o David vai até a casa da velhinha, vizinha deles, e joga ela da escada e finaliza ela tampando o nariz dela. E quando o David está no trabalho, pedem para ele preencher um formulário com as informações dele, que já tinham mandado antes, mas ele não tinha feito. Aí a irmã da Susan vai e pede para ele preencher, mas acaba que ele não preenche, e quando é à noite ele fala para a Susan que quer sair do emprego, que o que ele está fazendo não é o que ele gosta. E aí já vai mais uma solução. Se fosse eu começaria a duvidar, eu mesmo iria tentar descobrir alguma informação dele. Até porque é estranho, ele não tem nem rede social. Não mostra documento para ninguém, entre diversas outras coisas. Fora que quando alguém finalmente pede algum dado a ele, aí ele vai e quer sair do emprego. Eu desconfiaria que tem algo errado aí na hora. Mas bom, a Susan sai com a amiga e com a irmã, e logo depois aparece o pai dos garotos,
e ex da Susan, ele vai até lá para se despedir dos filhos e da filha, porque ele vai fazer uma viagem e ele pede desculpas ao David por ter brigado com ele, por ter encostado no Lucas. Mas do nada o cara começa a ameaçar o David. Ele fala que foi do mesmo ano da natação que o David, mas nunca viu ele lá. E fala que o David mentiu para o Michael e começa a questionar o David. Aí o David vai e bate nele com um vaso de vidro. Aí ele desmaia e o David leva ele até o porão. E lá o David finaliza ele. Aí o Michael fica triste por causa que o pai dele não foi até lá, pelo menos é o que ele acha. O David ele pega o celular e finge que é o pai e manda mensagem para o Michael, falando que não deu para ir até lá e fala que o padrasto é realmente uma pessoa boa. No dia seguinte, o David sai para fora e na rua está cheio de polícia. Então o David pergunta o porquê e o Michael também acorda e vai escutar o que o David está falando com o carteiro. O carteiro fala que a velhinha sofreu um acidente, somente isso. Mas quando a Susan pergunta o que houve, o David fala que a velhinha caiu da escada e bateu a cabeça. O Michael vai conversar com a namorada e fala isso que o David falou, que a velhinha caiu da escada e bateu a cabeça, sendo que ninguém falou nada disso para ele. E também isso tudo que aconteceu um dia depois dela falar do David para a mãe do Michael, mas a namorada do Michael não acredita. Bom, aí o Michael vai procurar por aquele programa dos mais procurados e antes dele digitar tudo, já tinha aparecido lá na barra de pesquisa. Isso significa que o David já tinha procurado por aquele programa. E ele imprimiu a foto, que é um autorretrato feito pela polícia, e mais ou menos como é o cara. O momento quando o Michael está tomando banho, o David vai até o quarto do Michael e apaga a foto que o Michael tinha tirado dele. Aí o Michael sai correndo para a casa da namorada para falar isso. E a irmã da Susan vai e manda um e-mail para a Susan falando que tem algo errado com o David e que ele se recusa a dar alguma informação a ela. E ela fala que vai chamar um detetive para ele. Aí vai mais um de como derrotar. A irmã da Susan poderia ligar para ela ou mandar uma mensagem para o celular da Susan ou deixar um recado no celular por ligação. Mas ela deu um grande vacilo de mandar mensagem para o e-mail, que qualquer pessoa pode ter acesso se estiver usando o computador. O David vai até a casa da irmã da Susan e ele afoga a irmã dela. E ele volta para casa e o Michael volta para casa também, mas ele volta com a namorada e com o objetivo de ir para o porão. Ele quebra a janela de vidro do porão, aí ele consegue entrar. Ele deixou a namorada de vigia caso alguém ligasse a luz ou algo do tipo. Aí ela ligava para o Michael e o Michael encontra o corpo do pai dele. Nesse mesmo momento o David sai para fora. Aí a namorada do Michael liga para ele, mas o telefone cai. Então ela vai até a janela chamar ele. Mas nesse exato momento o David aparece e desmaia a namorada do Michael. E ele tranca o Michael dentro do porão. Aí o David vai pegar umas facas. E a Susan acorda e vai até o David. Ele começa a falar que não é a família certa para ele, entre outras coisas. Então a Susan sai correndo. Mas ela tem sorte que ela pega um vidro e acerta no David. E ele meio que fica uns segundos desmaiado. E esse era o momento de finalizar o David. Mas ninguém faz nada. Como sempre isso acontece, né? Mas o David acorda novamente. A Susan, o Michael e a namorada vão para o sótão. E o David vai e segue. Tem umas madeiras que não estão boas. Aí a Susan e a namorada do Michael caem lá embaixo. E o Michael pula em cima do David. E eles caem. O Michael pensou que o David tinha caído bem lá para baixo. Mas quando o Michael vai olhar, o David vai e puxa ele para baixo. Aí os dois caem no chão. Os dois acabam desmaiando. Um mês depois o Michael acorda e ele pergunta sobre o David. Mas o David fugiu. E eu acho que esse final foi mais para ter uma outra sequência que acabou que não teve. No final aparece o David dando em cima de outra mulher do mesmo jeito que ele fez com a Susan. E assim acaba. Então é isso, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve aqui no canal, ativa o sino de notificações, que isso ajuda muito aqui para o crescimento do canal. Então vamos que vamos, comenta aí como é que você faria para derrotar o padrasto. E também comentar quais filmes que vocês querem que eu faça de como derrotar. Então é isso aí, tamo junto. Muito obrigado por você que assistiu esse vídeo até aqui. Muito obrigado mesmo. Então é isso aí, tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis, falou e fui!